Uma péssima notícia para o Bolsonaro. Acaba de ser preso um delegado, que eu vou te mostrar aqui a foto dele. O nome dele é Arnon Turnovski. Ele estava aqui com o Bolsonaro. Isso foi anteontem, dia 7 de setembro. Estava aqui ele ao lado do Bolsonaro e do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Esse aqui é o Arnon Turnovski. Ele foi preso por envolvimento com o jogo do bicho e com milícias. Outro que não foi preso, mas será preso nas próximas semanas, a não ser que tenha uma mudança muito grande, ou interferência, talvez, de presidente da República, de alguém mais, é o delegado Ricardo Nunes. Ricardo Nunes, ele é o delegado que inocentou o Bolsonaro no caso Marielle. Em 2019, quando foi revelado que o assassino da Marielle entrou no condomínio do Bolsonaro, algumas horas antes de matar a Marielle, ele entrou no condomínio Vivendas da Barra para falar com o vizinho do Bolsonaro, buscá-lo para assassinar a Marielle. Buscou também mais uma pessoa, eram 3 pessoas no carro. E que quando ele entrou no Vivendas da Barra, ele disse que ia para casa 58, que era do Jair Bolsonaro. Lembra disso? Quando isso aconteceu, o delegado Ricardo foi o primeiro a aparecer e falar que não, ninguém da família Bolsonaro tem nada a ver com o caso Marielle. Ele era, no caso, o chefe do departamento de homicídios da polícia do Rio de Janeiro. Já esse que foi preso, o Arnon Turnovski, ele era chefe também da Polícia Civil do Rio de Janeiro por um bom tempo. E ele fez muitas operações contra as milícias. Só que muito estranho, enquanto ele fazia várias operações contra milícias e prendia vários milicianos, as milícias expandiam seus negócios. Eu nunca vi alguém fazer operações especificamente contra um nicho de crime organizado e esse nicho, em vez de eles diminuírem, eles se expandirem. O que indica que as operações dele talvez não fossem contra todas as milícias, fossem apenas contra milícias inimigas de certo grupo de milicianos ligados a certo presidente da República, é um certo senador lá do Rio de Janeiro. Olha, eu vou te explicar aqui o caso dos dois delegados, um preso, o outro sofreu busca e apreensão na casa dele hoje, pegaram celulares, documentos, tudo. A casa tá caindo, vou te explicar o caso inteiro, mas antes de uns segundos, você é fora Bolsonaro e quer ver esse desgoverno acabar, então inscreva-se aqui no canal, é um segundinho, é grátis, não paga absolutamente nada. Olha, eu quero agradecer todo mundo pelos comentários no vídeo em que eu falei que eu não sou mais candidato, realmente, ó, de coração, muito obrigado, o motivo do Plantão Brasil continuar são vocês aí, ó, um beijo a todos. Agora vamos falar sobre o caso aqui do delegado preso. Então, novamente na foto, esse é o Arnon Turnovski, ele é candidato a deputado pelo PL. Bom, candidato preso, da cadeia não sei se ele vai poder ser candidato, mas no Brasil é assim, ó. O cara tá preso, pode ser candidato. Arthur Lira condenado, pode ser candidato. Thiago dos Reis não, é assim a justiça do Brasil. Tá, o Arnon Turnovski, ele foi preso numa operação que é a mesma que prendeu um delegado bolsonarista no comecinho desse ano. É uma operação sobre a morte de um bicheiro. Tem um bicheiro da família Andrade que ele comandava vários negócios no Rio de Janeiro. Um dos braços direitos desse bicheiro era o assassino da Marielle. O assassino da Marielle, que era o Elcio Queiroz, e o outro assassino da Marielle, eles trabalhavam para esse bicheiro. Ele também tinha conexões com o Adriano da Nóbrega. Qual eram os negócios desse bicheiro que levaram um outro delegado a ser preso? Entre todas as operações vazadas e tudo mais, teve uma operação em que o assassino da Marielle, vizinho do Bolsonaro, ele recuperou para o crime organizado mais de 50 máquinas de caça-níquel, de jogo do bicho, essas máquinas de jogo do bicho ilegal, que você aperta um botão, ela vai lá e você perde o seu dinheiro. Você aperta o botão, vai lá e perde o dinheiro. Pois bem, essas maquininhas de caça-níquel foram apreendidas pela polícia numa operação, num bingo, num cassino clandestino, eles chamam de bingo, mas é um cassino clandestino que tinha sido inaugurado. Na inauguração, a polícia foi lá e pegou as máquinas. Ele foi lá com dois caminhões, na delegacia de polícia e pegou as máquinas de volta. Até hoje não foram recuperadas. Pois bem, nessa operação descobriram que a polícia vazava operações para bicheiros. Então investigaram e descobriram, olha, tem delegados que estão vazando para os bicheiros as operações contra o crime organizado. Prenderam um delegado, prenderam uma delegada que tinha milhões na casa dela, e agora prenderam esse Arnon Turnovski. Ele era o chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, de 2020 a 2022. Ele só saiu agora em março, dia 31 de março, porque ele é candidato a deputado pelo partido do Bolsonaro. Então ele tinha que se desincompatibilizar com o cargo dele. Quer dizer o seguinte, ele não poderia estar num cargo de chefe da Polícia Civil, que é um cargo do Poder Executivo,
6 meses antes da eleição. Então ele teve que sair no dia 31 de março, ele pediu exoneração para ser candidato. Só por isso, senão seria até hoje. Quando ele assumiu, ele falou que faria muitas operações contra milícias. E aí, até a matéria da Globo, que é uma matéria que eu vou falar assim, desinforma a matéria da Globo, a matéria do Metrópolis, eu li a matéria no IG, eu li a matéria em vários portais. Eu não vi um portal informando que eu vou te informar agora. As matérias desinformam, elas só citam que ele fez várias operações contra milícias do Rio de Janeiro e prendeu 1.200 milicianos. Que estranho, muito estranho. Sabe por quê? Porque ele é bolsonarista. Eu mostrei aqui as fotos dele com o Bolsonaro. Agora eu vou te mostrar aqui matérias desse ano de 2022. E aí você vê, nossa, que estranho, esse cara era tão contra as milícias. E aí tem uma matéria aqui que mostra o seguinte, ó, o UOL. Milícia expande negócios no Rio. E aí mostra que as milícias em 2021 e 2022, principalmente quando o delegado amigo do Bolsonaro que está preso se tornou chefe da polícia do Rio de Janeiro, as milícias começaram a se expandir tanto que elas começaram a roubar negócios dos traficantes de drogas. Por exemplo, antigamente, até mais ou menos 2017, 2018, 2019, o que acontecia? Tinha 2 tipos de áreas dominadas no Rio de Janeiro, das áreas que são dominadas por grupos criminosos. Um tipo de área era a área dominada por traficantes. O que acontecia nessas áreas? Lá tinha tráfico de drogas em quase tudo que é rua. Quase tudo que é rua tinha tráfico de drogas. Os traficantes coibiam qualquer tipo de roubo entre moradores da comunidade ali, então ninguém podia roubar tudo mais, e coibiam qualquer tipo de outro negócio ilegal. Ok, eles exploravam bem pouco mesmo, TV a cabo, venda de gás e tudo mais. Já nas áreas dominadas por milícias, o que acontecia? O tráfico de drogas era zero. Não tem drogas aqui. Mas as milícias praticavam extorsão. Então, todos os comerciantes tinham que pagar uma taxa para as milícias, quem não pagava era espancado e ou morto. E isso está comprovado por várias investigações. As milícias também vendiam serviço de internet, então você não podia contratar a internet de ninguém, só da milícia. Você tinha que comprar gás, tinha que ser só da milícia. A milícia também tinha bares, restaurantes, tudo mais, que eles iam extorquindo o dono, se o dono não pagasse por um tempo, eles tomavam o negócio deles. Ok. Então a milícia tinha outros tipos de negócio, mas proibiam completamente o tráfico de drogas. Agora não. Em 2021 e 2022, segundo... eu mostrei aqui o link de uma matéria do UOL, mas tem outras matérias de outros veículos, escritas por outros jornalistas, tem estudo da UFRJ, estudo de outras universidades, mostrando a mesma coisa que mostra a matéria. Que é o seguinte, as milícias começaram a pegar negócios que os traficantes faziam. Que eles começaram a se expandir muito. Então, hoje, em 30% das áreas de milícia tem tráfico de drogas comandado pelos milicianos. Então, os milicianos, gente, policiais da ativa e policiais que já foram expulsos da corporação, que estão ali administrando o tráfico de drogas. Eles também estão administrando todo tipo de negócio que traficantes administravam. E nas áreas onde traficantes ainda dominam, porque as milícias estão avançando sobre essas áreas e dominando tudo, perceberam que o negócio é bom e é lucrativo, né? Os traficantes passaram também a vender serviços de internet, serviço de gás, e passou a ter, em uma porcentagem muito menor do que nas áreas de milícia, onde isso acontece em 90% do comércio, nas áreas onde o tráfico existe, segundo a matéria do UOL, mais ou menos em 30% dessas áreas tem também a extorsão de comerciantes e de moradores locais. Os traficantes começaram a fazer isso com mais afinco, coisa que não faziam antigamente. Então a milícia começou a copiar os negócios dos traficantes, e os traficantes os negócios da milícia estão se cruzando cada vez mais, sendo parceiros de crime. Esse delegado, ele é acusado de vazar várias operações. Então, operação contra jogo do bicho, contra a milícia, contra qualquer coisa que seja, ele vazava. Não deram os detalhes de quais operações exatamente. E não deram os detalhes porque isso pode influenciar nas investigações. Mas está preso aí o delegado Alan Turnovski, que, é engraçado. Nossa, fiz várias operações contra a milícia, mas nos 2 anos em que eu fui o chefe da polícia, as milícias passaram a dominar todo o estado do Rio de Janeiro. Eu vou até mostrar outra matéria aqui, que mostra isso aqui, ó. Milícias incorporam prática de tráfico e dominam favelas do Rio de Janeiro. Também tem uma outra matéria de 2022 que mostra que 38% dos bairros do Rio de Janeiro, que é 56% da área da cidade, está dominada hoje por milícias. Coisa que não era, engraçado, né? Operações contra milícias. Ele ia lá, tinha alguma milícia pequena que ia contra a milícia do governador e do presidente, aí ele ia lá e acabava. E aí também ele fazia operações contra o tráfico de drogas em áreas que a milícia queria
dominar. Então ele mandava lá policiais, maioria deles honestos, para lá trocar tiro com traficantes, alguns foram mortos, matar traficante, matar inocente, para limpar aquela área do tráfico, para a milícia poder lucrar naquele lugar, inclusive vendendo drogas. Esse é o negócio aí das milícias hoje em dia, tá? Aí o outro delegado é o delegado Ricardo Nunes. Tem aqui, eu vou dar o nome completo dele. Aqui, ó, Antônio Ricardo Nunes. Antônio Ricardo Nunes, ele era também diretor do Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, ele era o chefe dali. Tá bom, em 2019 foi revelado que, no caso Marielle, o assassino da Marielle, são dois assassinos, vamos lembrar, um deles, ele entrou com um carro, tem até o carro, era um Renault Logan prata, placa tal, no condomínio Vivendas da Barra. Por quê? Porque o outro assassino era vizinho do Bolsonaro. Ele foi lá buscar não só o outro assassino, o carro que matou a Marielle tinha 3 integrantes, não sabemos quem é o terceiro. Ele disse que foi a casa 58, que é a casa do Jair Bolsonaro. Isso tem uma prova. A prova está no livro de visitantes do condomínio Vivendas da Barra. Vamos lembrar, o porteiro, quando ele registrou ali que o assassino ia para a casa 58, ele não sabia que a Marielle seria assassinada pelo integrante daquele carro algumas horas depois. Ele simplesmente colocou ali. Então é uma prova em conteste. Não dá para falar, nossa, esse cara colocou de má fé, ele queria ferrar o Bolsonaro. Não queria. Como é que ele vai saber que ele... nossa, o porteiro vidente, esse carro aqui, vou colocar que ele vai para casa do Bolsonaro, que já ele vai matar alguém. Não faz sentido, né? Pois bem, ele colocou lá que é para casa 58. O então ministro Sérgio Moro fez de tudo para salvar o Bolsonaro, até coagiu o porteiro a mudar o depoimento, apesar da prova que tem. Vamos lembrar, tem prova. Não foi investigado até hoje porque temos um governador bandido e um presidente da República bandido. É isso. Ok. Esse delegado se apressou para falar. Eu lembro uma matéria no Fantástico que falava sobre a milícia escritório do crime. Esse delegado... Antônio Ricardo Nunes, ele se apressou para falar que não, ninguém da família Bolsonaro tem nada a ver com o assassinato da Marielle, não tem nem como. Aí ele deu uma entrevista no Fantástico, numa matéria que mostrava como o escritório do crime, na noite em que matou a Marielle, também matou um outro miliciano, tá? E aí foram assassinatos com poucas horas de diferença. Aí o Fantástico entrevistou 2 pessoas. Um era o delegado, esse Antônio Ricardo Nunes. Outro era um outro delegado da Delegacia de Homicídios. Ok. Um falou o seguinte, olha, a gente trabalha com a hipótese de que a milícia escritório do crime, eles tinham negócios a resolver, matar a Marielle e matar essa outra pessoa. Então eles resolveram fazer tudo na mesma noite, exatamente para despistar a polícia. Por quê? Porque, 2 assassinatos da mesma milícia, assim, bem planejados na mesma noite, é muita coisa. Então, para despistar... E também para resolver e matar 2 coelhos com uma cajadada só, eles mataram os 2 na mesma noite, com poucas horas de diferença, 2, 3 horas de diferença. Vamos lembrar, uma milícia que tinha mais de 100 membros. Ok. Já o delegado Antônio Ricardo falou, sabe o quê? Olha, nós não trabalhamos com a hipótese de que a milícia é escritório do crime. Os 2 integrantes conhecidos, assassinos da Marielle, faziam parte da milícia. Um deles vizinho do Bolsonaro. Bolsonaro que é pai do Flávio, que é amigo íntimo do chefe da milícia. Tá. Aí ele fala, nós não acreditamos que o escritório do crime possa ter matado a Marielle, porque na mesma noite nós sabemos que eles mataram outra pessoa. Então não tem como essa milícia ter matado 2 pessoas na mesma noite. Isso é impossível. Esse é o delegado do caso. Então o chefe, esse é o chefe do DHPP falando isso. O delegado que foi afastado pouco tempo depois do caso, falou, não, nós trabalhamos exatamente com essa hipótese, que mataram 2 no mesmo dia. Aí esse Antônio Ricardo, como é que vai matar 2 no mesmo dia? Uma milícia com mais de 100 integrantes, cujo dono é milionário, cujo dono é amigo, já foi homenageado pelo Jair Bolsonaro, foi homenageado 2 vezes pelo Flávio Bolsonaro. O Flávio, tem vídeo do Flávio depois que ele morreu falando que é amigo dele. O Flávio Bolsonaro e o Queiroz deram emprego como funcionários fantasmas para a esposa e para então esposa e para a mãe e para então esposa do chefe da milícia. Os 2 integrantes da milícia mataram a Marielle. Um deles é vizinho do Jair Bolsonaro. A Marielle tinha discutido
pouco tempo antes, com uma discussão feia que todo mundo falou, com o Carlos Bolsonaro, que também é vizinho do assassino. Eram 3 pessoas no carro. O integrante do carro disse que ia para casa 58, que era a casa do Jair Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro comprovadamente estava lá quando os assassinos chegaram. Não se sabe quem era o terceiro integrante do carro, quem será que é, mas para o delegado era impossível que alguém da família Bolsonaro tenha a ver com isso e que a milícia escritório do crime tenha matado 2 pessoas na mesma noite. Nossa, uma milícia com mais de 100 integrantes, cujo dono multimilionário, que cobrava mais de R$1 milhão por assassinato, não teria estrutura para matar 2 pessoas na mesma noite. Pois bem, esse delegado sofreu busca e apreensão hoje. Agora, o que está acontecendo é o seguinte, estão esperando, não estão ainda apresentando denúncia e tudo mais, estão esperando o quê? Eleição para ver se continua esse governador bandido do Rio de Janeiro, que vai tentar abafar tudo, se continua esse presidente da República bandido, que vai tentar abafar tudo, ou se a situação muda. Mudando a situação, eu vou falar. Vem aí delação desse pessoal todo. E quando vier a delação, vai ter membro da família fugindo do Brasil a jato, porque a coisa vai ficar feia para esse pessoal. Peço aí sua inscrição no canal, seguimos na luta, falou!